Meus pais cancelaram meu aniversário de 18 anos para não chatear minha irmã mimada, então me mudei sem avisar. Meu nome é Sofia, e completei 18 anos há 3 semanas. Até agora nenhuma vela foi apagada, nenhum parabéns foi cantado. Se alguém me dissesse um ano atrás que meus próprios pais cancelariam meu aniversário apenas para evitar que minha irmã mais nova fizesse uma birra, eu teria rido e dito que isso era impossível mesmo para eles. Mas aqui estamos. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá. Minha família sempre girou em torno da minha irmã mais nova, Isabela. Ela tem 16 anos e, para ser educada, acredita que o mundo existe para servi-la. Se ela tira uma nota ruim, mamãe liga para a escola questionando o professor. Se ela se mete em problemas, papai vai até lá dar uma bronca no coordenador sobre entender as necessidades especiais da Isabela. E se Isabela simplesmente franze a testa, toda a casa fica em silêncio, esperando descobrir como fazê-la sorrir novamente. Enquanto isso, eu sempre fui a filha fácil. Tiro boas notas, não me meto em confusão, cozinho minha própria comida, lavo minha roupa. Você pensaria que isso me renderia um pouco de respeito. Em vez disso, só me torna invisível. Quando meu aniversário estava chegando, eu não pedi muito. Apenas um jantar simples com meus avós e um bolo. Economizei dinheiro do meu trabalho de meio período para comprar meu próprio presente, um violão usado que encontrei online. Por uma vez eu queria sentir que meu dia importava, que eu não era apenas um personagem coadjuvante no mundo da Isabela. Mamãe acenou distraidamente quando contei meus planos, e papai murmurou algo sobre verificar a agenda dele. Isso foi suficiente para mim. Presumi que eles toparam. Até passei 2 horas limpando a casa para que ficasse bonita quando todos chegassem. Na véspera do meu aniversário, Isabela teve um colapso pela coisa mais estúpida imaginável. Papai não deixou ela pegar o carro emprestado para uma festa à noite. Ela bateu portas, jogou sapatos pelo corredor e começou a gritar sobre como ninguém se importa com ela e como a Sofia sempre consegue tudo o que quer. Eu apenas fiquei no meu quarto, com fones de ouvido, tentando ficar fora disso. Mas ainda podia ouvir cada palavra. Meu peito ficou apertado. Isabela sempre teve essa habilidade de me fazer sentir culpada por existir. Eventualmente ouvi mamãe bater na minha porta dizendo: Sofia, precisamos conversar. Ela sentou na beirada da minha cama com aquele olhar, o que significa que ela vai dizer algo que beneficia Isabela às minhas custas. Querida, disse ela naquele tom suave que usa quando está tentando parecer razoável, vamos ter que adiar seu jantar de aniversário. Isabela está muito chateada agora, e não queremos provocá-la com uma grande celebração amanhã. Eu apenas olhei para ela. Adiar. É meu aniversário de 18 anos. Você só faz 18 uma vez. O sorriso dela ficou forçado. Eu sei, mas podemos celebrar no próximo fim de semana quando as coisas se acalmarem. Será melhor para todos. Melhor para todos. Tradução: melhor para Isabela. Meus punhos se fecharam contra os lençóis. Papai colocou a cabeça no meu quarto para acrescentar: apenas deixe isso passar, Sofia. Seja madura aqui. A madura. A frase doeu mais que qualquer outra coisa que eles tinham dito. Balancei a cabeça lentamente, mas por dentro senti algo mudar. Por anos eu havia engolido minha frustração, me convencendo de que não valia a pena fazer uma cena. Mas isso era o limite. Eles tinham acabado de me dizer claramente que meu aniversário era menos importante que evitar que Isabela fizesse birra. Na manhã seguinte, meus avós ligaram para me desejar feliz aniversário. Quando contei que o jantar foi adiado, houve uma longa pausa antes do meu avô dizer: adiado. Para quê? Eu não respondi. Não consegui. Apenas senti essa raiva fria e silenciosa se instalar no meu peito, como uma tempestade se formando ao longe. Foi nesse momento que soube que algo tinha que mudar. Naquela noite, sentei no meu quarto, olhando para o espaço vazio onde deveria haver um bolo, e comecei a planejar meu próximo movimento. O dia após meu aniversário cancelado teve uma estranheza silenciosa, como se a própria casa soubesse que algo estava errado. Passei pelos movimentos, fiz café da manhã, me arrumei para a escola, mas havia esse peso no meu peito que não queria ir embora. Mamãe agiu alegremente como se nada tivesse acontecido, e Isabela desceu tarde, bocejando e sorrindo como se tivesse acabado de ganhar alguma batalha épica. Ela bagunçou meu cabelo quando passou por mim, o que ela sabe que eu odeio, e disse: anime-se, Sofia. É só um aniversário. Só um aniversário. As palavras grudaram em mim como roupas molhadas. Naquela noite, ouvi mamãe e papai conversando na cozinha enquanto eu estava no andar de cima fazendo lição de casa. Eles estavam elogiando Isabela por ter se acalmado depois da birra, como se ela tivesse acabado de realizar algum feito heróico. Então mamãe disse: acho que foi bom termos adiado a festa da Sofia. Mostra para Isabela que estamos dispostos a negociar. Negociar. Era assim que eles chamavam a pagar meu aniversário de 18 anos. Durante a semana seguinte, pequenas coisas continuaram se acumulando, cada uma raspando contra mim como lixa. Isabela decidiu que queria dar uma festa de estudos na casa com suas amigas, o que, claro, significava música alta e videogames mais do que qualquer estudo real. E mamãe me pediu para me esconder para não distraí-las. Acabei comendo um sanduíche no meu quarto com fones de ouvido, mesmo tendo uma prova no dia seguinte e realmente querendo usar a mesa da sala de jantar para trabalhar. Depois houve um incidente no supermercado. Mamãe me levou junto para ajudar a carregar as coisas, e quando Isabela mandou mensagem pedindo uma bebida energética específica, ela me mandou correr de volta por 3 corredores para pegá-la. Quando voltei, meio sem fôlego, ela nem me agradeceu, apenas disse: você deveria ser mais atenciosa, Sofia. Isabela teve uma semana difícil. Eu queria gritar, eu também tive, mas em vez disso mordi a língua até sentir o gosto de ferro.
As coisas se intensificaram 2 dias depois quando finalmente trabalhei a coragem para perguntar sobre reagendar meu jantar de aniversário. Peguei mamãe, dobrou roupa e disse, o mais casualmente possível. Então, quando vamos fazer minha festa de aniversário? Gostaria de convidar vovó e vovô. Ela nem olhou para cima. Ah, querida, este fim de semana não é bom. Isabela tem um jogo de vôlei, e vamos levá-la para jantar depois para comemorar. Ok, que tal no próximo fim de semana? Vamos ver, ela disse, e então mudou de assunto como se estivéssemos discutindo tempo. Voltei para o meu quarto numa névoa. Era como se alguém tivesse silenciosamente apagado o meu aniversário do calendário, como se nunca tivesse existido. Naquela noite no jantar, Isabela reclamou que precisava de novos tênis para seu próximo torneio. Papai imediatamente disse, vamos dar um jeito, mesmo tendo acabado de conversar sobre como o dinheiro estava apertado. Olhei para o canto da geladeira onde a lista do orçamento do supermercado estava pendurada, e não consegui me impedir de perguntar. Não dissemos que não haveria extras este mês? Papai me lançou um olhar afiado o suficiente para cortar vidro. Não seja egoísta, Sofia. O futuro da sua irmã depende deste torneio. Essas coisas são um investimento. Quase ri, não porque fosse engraçado, mas pelo absurdo que soava. O futuro da Isabela envolvia jogar vôlei no time da escola e desistir da metade dos hobbies quando ficavam difíceis. Mas mantive a boca fechada e terminei meu jantar em silêncio, meu apetite tendo ido embora. Alguns dias depois, cheguei em casa da escola para encontrar Isabela sentada no balcão da cozinha comendo o bolo que eu tinha comprado para mim mesma com meu próprio dinheiro. Era um pequeno bolo de baunilha que eu tinha escondido no fundo da geladeira, planejando comer com meus avós quando eles viessem no fim de semana, já que mamãe ainda não tinha agendado nada. Isabela, o que você está fazendo? Perguntei, minha voz tremendo. Ela sorriu com glacê no rosto. Ah, isso era seu? Mamãe disse que eu podia comer um pouco. Relaxa, é só bolo. Só bolo. Só um aniversário. Só eu sendo apagada, um pedaço de cada vez. Quando confrontei mamãe, ela pareceu genuinamente confusa com minha raiva. Sofia, você está exagerando. Isabela precisava de algo para animá-la depois do treino. Além disso, você não deveria estar escondendo comida da família. Não estava escondida, disse entre dentes cerrados. Era minha. Eu paguei por isso. A voz dela ficou mais afiada. Cuidado com esse tom. Nós não fazemos pontuação nesta família. Você sabe como Isabela está sensível agora. Não torne as coisas mais difíceis para ela. Naquela noite deitei na cama olhando para o teto, meu coração batendo com uma mistura de raiva e algo mais clareza. Por anos eu havia me convencido de que se apenas ficasse quieta, se apenas fizesse a coisa certa, meus pais eventualmente me notariam, me apreciariam, me tratariam com justiça. Mas a verdade estava me encarando. Eles não iam mudar. A semana seguinte foi um borrão de pequenas indignidades. Isabela esqueceu de fazer suas tarefas, então me disseram para ser uma jogadora de equipe e tirar o lixo por ela. Ela derramou refrigerante no tapete da sala e me culpou, e mamãe acreditou nela sem questionar. E quando recebi uma carta de aceitação do programa de honras da faculdade local, mamãe mal olhou antes de dizer, que legal, querida. E então se virar para perguntar como foi o treino da Isabela. Cada momento era como uma gota de água fazendo um buraco na pedra. Minha paciência, minha esperança, minha disposição para continuar tentando. Tudo estava se desgastando. Então veio o ponto de ruptura. Uma sexta-noite, cheguei em casa tarde do meu turno de meio período para encontrar Isabela sentada na minha cama, mexendo no meu celular. O que você está fazendo? Exigi, minha voz mais alta do que pretendia. Ela deu de ombros. Relaxa, eu só queria ver se você tinha aquele jogo que eu queria baixar. Você mexeu no meu celular sem pedir. Grande coisa, ela disse, jogando de volta na cama. Você não tem nada para esconder mesmo. Quando contei para mamãe e papai, eles não a puniram. Nem mesmo disseram para ela não fazer de novo. Em vez disso, papai disse, Isabela estava apenas curiosa. Talvez se você não fosse tão reservada, ela não sentiria a necessidade de bisbilhotar. Fiquei ali atonita. Eles estavam me culpando. Naquela noite, sentei na minha mesa e fiz uma lista, não de tarefas ou lição de casa, mas de tudo o que tinha acontecido no último mês. O aniversário cancelado, o bolo, o favoritismo constante, a invasão da minha privacidade. Quando terminei, a página estava cheia, minha letra pressionada tão forte no papel que deixou marcas. Olhando para aquela lista, senti uma calma estranha. Era como ver tudo organizado finalmente me deu permissão para admitir que isso não era apenas coisa normal de família. Era um padrão, um que não ia parar enquanto eu ficasse sob o teto deles. Comecei a manter minha porta trancada sempre que podia. Comecei a mover algumas das minhas coisas, meu violão, meus livros, meu laptop, para caixas e colocá-las debaixo da minha cama. Silenciosamente e cuidadosamente eu estava me preparando. E então, quando eu estava começando a pensar que poderia sobreviver até a graduação, algo aconteceu que empurrou tudo além do ponto sem volta. 2 semanas depois que Isabela tinha mexido no meu celular, cheguei em casa uma tarde para encontrar a porta da frente aberta e vozes vindas de dentro. No início, pensei que talvez tivéssemos visitas. Mas quando entrei na sala, meu coração despencou. Minhas caixas, as que eu tinha cuidadosamente embalado e colocado debaixo da minha cama, estavam sentadas no meio da sala, abertas. Meu estojo de violão estava encostado no sofá com as travas abertas. Minhas roupas estavam derramando das caixas. E meu laptop estava na mesa de centro como algum tipo de exposição. Isabela estava sentada de pernas cruzadas no chão, sorrindo presunçosamente, e mamãe e papai estavam de pé sobre tudo com os braços cruzados. O que é isso? Papai perguntou, gesticulando para as minhas coisas. Congelei na porta. Minhas coisas, disse lentamente, já sentindo minha pulsação acelerar. Por que você está escondendo debaixo da sua cama? Mamãe exigiu, sua voz afiada. Você está planejando fugir? Abri a boca, mas antes que pudesse falar, Isabela falou. Eu disse que ela estava sendo estranha. Peguei ela arrumando as coisas ontem à noite. Você o quê? Estralei, me virando para ela. Ela apenas sorriu maliciosamente.
Olhei debaixo da sua cama enquanto você estava no banho. Esconderijo bem esperto, por sinal. Você mexeu no meu quarto. Minha voz rachava em parte de raiva, em parte da humilhação crua de ter minha privacidade violada novamente. Isabela estava preocupada com você, mamãe disse, como se ela fosse algum tipo de heroína. Ela achava que você poderia estar com problemas, e parece que ela estava certa. Sofia, precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui. Cerrei a mandíbula. O que está acontecendo é que estou cansada de ser tratada como uma hóspede na minha própria casa. A expressão de papai endureceu. Cuidado com seu tom. Esta é nossa casa. Se você tem um problema com a forma como as coisas são administradas aqui, pode dizer isso respeitosamente ou pode sair. Por um momento toda a sala ficou em silêncio. Até Isabela parou de sorrir e engoli em seco. Talvez eu faça isso, disse minha voz baixa. Os olhos de mamãe se arregalaram, como se eu tivesse ameaçado queimar a casa. Sofia, não seja dramática. Você tem 18 anos. Você não entende como o mundo funciona. Você não duraria uma semana lá fora sozinha. Isso deveria ter me assustado. Mas em vez disso, senti uma estranha calma quase vertiginosa. Eu não discuti com eles. Não gritei. Apenas silenciosamente juntei minhas coisas da sala e as carreguei de volta para cima. Isabela continuou fazendo pequenos comentários enquanto eu passava. Coisas como espero que você goste de dormir em bancos de praça e imagino que você não se importa mais com a família. Eu a ignorei, mas cada palavra parecia um empurrão em direção à borda de um penhasco no qual eu estava balançando há anos. No dia seguinte, cheguei em casa da escola para encontrar algo que fez meu estômago cair ainda mais. Meu laptop havia sumido. Revirei meu quarto procurando por ele, pensando que talvez eu tivesse apenas o colocado no lugar errado, mas não estava em lugar nenhum. Quando perguntei para a mamãe, ela disse sem um pingo de culpa: nós tiramos. Não achamos saudável você ficar online tanto assim agora. Está alimentando essa atitude que você tem tido ultimamente. Esse laptop é meu. Disse, tentando manter minha voz firme. Eu paguei por ele com meu trabalho. Então considere isso um período de resfriamento, papai disse da mesa da cozinha, tomando seu café como se estivéssemos discutindo tempo. Você pode tê-lo de volta quando sentirmos que você ganhou nossa confiança novamente. Eu nem conseguia falar. Minha garganta estava apertada. Meus ouvidos estavam zumbindo. Aquele laptop tinha tudo nele. Meu trabalho escolar, minhas gravações de música, até mesmo as redações de bolsa de estudos em que eu estava trabalhando para o próximo semestre. Passei a noite inteira no meu quarto, olhando para o teto, sentindo como se as paredes estivessem se fechando. Isso não era mais sobre um aniversário cancelado. Isso não era sobre Isabela sendo mimada ou eu sendo ignorada. Isso era sobre controle, sobre eles tirarem a única coisa pela qual eu havia trabalhado, a única coisa que era minha, porque eles podiam. Mais tarde naquela noite, ouvi Isabela rindo no corredor. Ela estava falando no telefone com uma de suas amigas, se gabando. Meus pais totalmente pegaram ela. Ela estava planejando se mudar, mas agora eles a têm em prisão domiciliar. Ela não vai a lugar nenhum. Foi o momento em que algo em mim quebrou. Eu não chorei, não saí correndo. Apenas sentei na cama e senti essa determinação fria e clara se instalar sobre mim. Se eles queriam me manter presa, estavam prestes a descobrir como era quando eu sumisse, não apenas minha presença, mas tudo que eu silenciosamente fazia para manter a casa funcionando. Na manhã seguinte, comecei minha rebelião silenciosa. Parei de fazer as tarefas extras que eu normalmente fazia sem ser solicitada. Não mais descarregar a máquina de lavar louça antes da escola. Não mais arrumar a sala. Não mais tirar o lixo quando Isabela esquecia. Tomei café da manhã e deixei meus pratos na pia como todo mundo. Mamãe notou primeiro. Sofia, você pode limpar a cozinha antes de sair? Não tenho tempo, disse sem expressão, pegando minha mochila. Suas sobrancelhas se levantaram. Com licença. Estou atrasada. Isabela pode fazer isso. Isabela gemeu do sofá. Por que eu? Porque eu não sou sua empregada, disse e saí pela porta antes que pudessem responder. Naquela semana, comecei a passar mais tempo no meu trabalho de meio período e menos em casa. Peguei turnos extras, fiquei até tarde, e disse ao meu chefe que estava disponível nos fins de semana. No início era apenas para sair de casa, mas então percebi o que eu estava realmente fazendo, economizando dinheiro. Silenciosamente, constantemente, eu estava construindo um plano de fuga. Mas mesmo enquanto me distanciava, a situação em casa continuava se deteriorando. Uma noite, cheguei em casa depois de fechar no trabalho para encontrar Isabela sentada na mesa da cozinha, balançando meu laptop confiscado como um troféu. Ei, olha quem finalmente chegou em casa, ela disse, sorrindo. Mamãe disse que eu podia usar isso para a lição de casa já que você não precisa dele agora. Você o quê? Perguntei, minha voz gelada. Ela deu de ombros. Você não estava usando. Não se preocupe. Eu não mexi nas suas coisas. Bem, não muito. Ela riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Caminhei direto para ela e para o meu quarto, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que poderia estourar. Foi a noite em que decidi que não ia apenas sair silenciosamente. Eu ia ter certeza de que eles entendessem exatamente o que significava me perder. E então, quando eu estava finalizando meus planos para me mudar silenciosamente, o destino me entregou a oportunidade perfeita. Uma que tornaria minha ausência impossível de ignorar. Amanhã depois que Isabela tinha desfilado com meu laptop como um troféu, acordei com uma estranheza pesada no peito. Não era raiva desta vez, algo mais silencioso, algo vazio. Era como se toda a luta tivesse se esvaído de mim durante a noite, deixando apenas uma dor surda. Quando desci, mamãe estava no fogão fazendo panquecas para Isabela, que estava sentada à mesa no uniforme de vôlei, mexendo no meu laptop. Meu laptop. Bom dia, mamãe disse alegremente como se nada estivesse errado. Fiz extra se você quiser. Apenas balancei a cabeça e peguei uma maçã do balcão. Sofia, sente-se, papai disse de trás do jornal. Você mal come conosco mais.
Eu queria dizer que talvez eu me sentisse disposta a tomar café da manhã com ele se não tivessem transformado cada refeição em mais uma rodada da hora de adoração a Isabela. Mas em vez disso apenas disse, não estou com fome, e saí pela porta antes que qualquer um pudesse insistir. Na escola me senti como um fantasma. Sentei nas aulas, tomei notas, respondi perguntas quando chamada, mas não estava realmente lá. Continuei repassando a imagem do sorriso presunçoso da Isabela na minha cabeça, várias e várias vezes, até fazer meu estômago revirar. Quando cheguei em casa naquela tarde, meu quarto estava uma bagunça. Isabela tinha aparentemente decidido que meu armário agora estava liberado já que eu não estava usando minhas coisas mesmo. Metade das minhas roupas estavam no chão, e ela tinha pego meu moletom favorito. Encontrei ela na sala usando ele. Tire isso, disse, minha voz neutra. Relaxa, ela disse, nem olhando para cima do telefone. Fica melhor em mim mesmo. Algo dentro de mim quebrou então, não alto, não dramaticamente. Foi mais como o estalo silencioso de um fio que havia sido puxado muito forte por muito tempo. Eu não gritei. Não briguei com ela pelo moletom. Apenas me virei, subi as escadas e fechei minha porta. Naquela noite, sentei na beirada da minha cama com o telefone nas mãos, olhando para a tela. Eu havia estado olhando anúncios de apartamentos em segredo por dias, mas agora os abri novamente com nova urgência. Kitnetes, aluguéis compartilhados, qualquer coisa barata mas habitável. Liguei para minha chefe e perguntei se eu podia assumir horário integral depois da formatura. Ela disse sim sem hesitação, acrescentando, você é uma das trabalhadoras mais dedicadas que temos, Sofia. Foi a primeira palavra gentil que ouvi em semanas. Comecei a fazer listas de verdade desta vez, não apenas rabiscos raivosos como antes. O que eu precisaria comprar, o que levaria comigo, quanto dinheiro precisaria para primeiro mês de aluguel e depósito. Contei o dinheiro que tinha economizado do trabalho e percebi que estava mais perto do que pensava. Mas quanto mais perto eu chegava de ser livre, pior as coisas pareciam ficar em casa. 2 dias depois, cheguei em casa para descobrir que Isabela havia estado arrumando meu quarto. Minhas gavetas estavam abertas, meus livros empilhados errado, e as poucas coisas pessoais que me restavam, meu diário, meus fones de ouvido, tinham sido movidas. Por que você estava no meu quarto? Perguntei, tentando manter minha voz nivelada. Ela deu de ombros. Mamãe me mandou arrumar já que você nunca faz mais isso você mesma. De nada. E então, não uma risada feliz, mas o tipo que soa um pouco afiado demais. Você quer dizer que ela mandou você bisbilhotar? Parabéns, Isabela. Você encontrou minhas meias. Verdadeiramente heróico. Não seja tão dramática, ela disse, revirando os olhos. Naquela noite fiquei tarde no trabalho só para evitar ir para casa. Limpei depois que todos tinham ido embora. Organizei as prateleiras, até passei pano no chão, qualquer coisa para adiar voltar para aquela casa. Quando finalmente cheguei em casa, as luzes estavam apagadas e todos estavam dormindo. Fiquei no corredor por muito tempo, ouvindo o silêncio, sentindo essa mistura estranha de tristeza e alívio. Na manhã seguinte, mamãe me encurralou na cozinha. Sofia, estamos preocupadas com você. Você tem estado tão distante ultimamente. Quase engasguei com meu café. Vocês estão preocupadas comigo agora? Seus olhos se estreitaram. Não use esse tom comigo. Você ainda está morando sob nosso teto, e esperamos respeito. Respeito. A palavra me atingiu como um tapa. Eu não discuti. Apenas passei por ela, saí pela porta. E passei o dia inteiro na escola pensando em como era estranho que eles esperassem respeito, mas nunca dessem nenhum de volta. Naquele fim de semana, contei para meus avós o que havia estado acontecendo. Nos encontramos para um café, apenas nós 3, e quando contei sobre o aniversário cancelado, o laptop confiscado, a invasão do meu quarto, ambos ficaram muito quietos. Vovô finalmente disse, Sofia, você não tem que ficar lá se está te machucando. Para onde eu iria? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Vovó estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Você sempre foi responsável. Se encontrar um lugar, vamos ajudar com o depósito. É só falar. Engoli em seco. Tem certeza? Ela sorriu tristemente. Querida, você merece se sentir segura onde mora. Se seus pais não podem te dar isso, então é hora de encontrar por você mesma. Naquela noite fui para casa e comecei a arrumar de verdade. Não a arrumação secreta e cautelosa de antes. Arrumação real. Coloquei minhas roupas em sacolas, embrulhei meus livros, e silenciosamente movi algumas coisas para o porta-malas do meu carro quando ninguém estava olhando. Cada viagem parecia um pequeno ato de rebelião. Como se eu estivesse recuperando um pedaço de mim mesma com cada caixa que carregava para fora. Mas quando eu pensava que finalmente estava saindo na frente, quando quase podia ver a linha de chegada, algo aconteceu que tornou tudo 100 vezes pior e me forçou a me mover mais rápido do que jamais havia planejado. Acordei na manhã seguinte com luz do sol derramando pelo meu quarto e pela primeira vez em semanas, não senti aquele peso usual pressionando meu peito. Em vez disso, senti algo mais afiado. Determinação. Tudo no meu quarto estava meio arrumado agora, caixas empilhadas ordenadamente num canto, sacolas fechadas e prontas. Se alguém entrasse, saberia exatamente o que eu estava planejando. Mas não me importava mais. Me esconder não tinha me levado a lugar nenhum. Antes da escola, parei no banco para depositar o dinheiro que havia estado guardando numa caixa de sapatos. O saldo da minha conta poupança nunca havia parecido tão bom, quase suficiente para depósito e primeiro mês de aluguel. Ver aquele número na tela me deu uma pequena onda de poder. Por tanto tempo havia me sentido presa dependente, como se meus pais tivessem todas as cartas. Mas agora podia sentir o chão mudando sob meus pés. Eu estava construindo minha própria saída tijolo por tijolo. Na escola, fiquei até tarde na biblioteca trabalhando nas minhas redações para bolsas de estudos. Com meu laptop ainda confiscado, tinha que usar os computadores da escola.
mas não me importava. Na verdade, ficar até tarde significava que não tinha que ir para casa imediatamente. No final da semana, tinha 3 candidaturas terminadas e enviadas. Cada uma parecia uma pequena vitória silenciosa, um passo em direção ao futuro que estava construindo que não tinha nada a ver com a aprovação dos meus pais. Minha chefe notou minha nova energia também. Uma noite depois de fechar, ela me chamou no escritório e disse: "Você tem se destacado muito ultimamente. Gostaria de te promover a líder de turno." Pisquei. "Está falando sério?" Ela acenou. "Você mereceu. Vem com aumento. Não é muito, mas o suficiente para fazer diferença." Saí daquele escritório me sentindo com 3 metros de altura. Não era só sobre o dinheiro, embora isso ajudasse. Era sobre alguém reconhecer meu esforço, minha confiabilidade, coisas que minha família havia descartado como apenas ser a filha fácil. Pela primeira vez, alguém me via. No final do mês, havia encontrado uma pequena kitnet a 10 minutos do trabalho. Não era muito. Um quarto único com uma cozinha americana e um banheiro mal grande o suficiente para se virar. Mas era meu. O proprietário era um homem mais velho que parecia gentil, mas profissional. Quando entreguei o depósito e primeiro mês de aluguel, minhas mãos estavam tremendo não de medo, mas de euforia. Naquela noite, sentei no meu carro do lado de fora do prédio do apartamento, apenas olhando para a chave na minha mão. Era isso, meu bilhete para fora. Em casa, as coisas ainda estavam tensas. Isabela havia começado a fazer mais birra agora que eu não estava reagindo às suas provocações. Ela jogava minhas coisas por aí, pegava meu carregador, escondia meus sapatos, mas eu não dava a ela a satisfação de explodir mais. Toda vez que ela tentava me irritar, eu apenas pensava na chave no meu bolso e sorria para mim mesma. Mamãe notou a mudança também. Uma noite, enquanto eu estava subindo com uma cesta de roupa, ela me parou no pé da escada. "Você tem estado muito quieta ultimamente?" ela disse cautelosamente. "Tenho estado ocupada", respondi, mantendo meu tom uniforme. Ela franziu a testa. "Ocupada com o quê?" "Trabalho. Escola. Meu futuro." Algo passou pelo rosto dela então. Confusão? Preocupação? Talvez até culpa. Mas ela não me pressionou mais. Meus avós vieram naquele fim de semana e desta vez não me contive. Mostrei fotos do apartamento, contei sobre minha nova promoção. Até mencionei que havia sido aprovada para uma pequena bolsa de estudos. Vovô sorriu radiante e disse: "Essa é nossa menina. Você está realmente fazendo algo de si mesma." Havia tanto tempo desde que me senti orgulhosa de mim mesma sem alguém imediatamente me derrubando. Não consegui parar de sorrir pelo resto do dia. Os próximos dias pareceram quase como viver uma vida dupla. Na escola e trabalho, eu era essa versão calma e capaz de mim mesma que estava constantemente construindo um futuro. Em casa, eu era quieta, educada e quase invisível, mas apenas porque queria ser. Toda vez que dobrava mais uma camisa numa caixa ou deslizava mais uma sacola para o meu carro, me sentia mais no controle. Comecei a remover minhas coisas da casa pouco a pouco. As fotos minhas na geladeira desapareceram uma por uma. Meus sapatos não estavam mais perto da porta da frente. Meu suporte de violão estava vazio. Era como se eu estivesse lentamente me apagando do mundo deles, preparando-os para o que estava vindo sem eles perceberem. Então veio o dia em que recuperei meu laptop. Aconteceu casualmente, quase sem clímax. Cheguei em casa do trabalho e o encontrei sentado na minha cama com um post-it que dizia: "Confiamos em você novamente." Olhei para ele por muito tempo, então ri, uma risada real desta vez, não amarga ou raivosa. Eu não precisava mais da permissão deles. Já havia construído uma vida fora do controle deles e ninguém podia tirar isso de mim. Naquela noite, usei o laptop para fazer uma lista de verificação das últimas coisas que precisava. Alguns móveis, produtos de limpeza, compras para o novo lugar. Encomendei a maior parte online e mandei entregar diretamente no apartamento. Quando o fim de semana chegou, eu estava pronta. Meu carro estava cheio. Minhas economias eram suficientes para cobrir pelo menos 2 meses de gastos, e a chave do meu apartamento estava quente no meu bolso. Mas antes que pudesse fazer minha saída silenciosa, antes que pudesse escapar sem uma cena, algo aconteceu que acelerou tudo e transformou minha partida silenciosa em algo muito maior do que jamais imaginei. 2 dias antes de eu planejar me mudar, cheguei em casa cedo do trabalho e entrei na casa bem na hora de ouvir uma conversa que mudou tudo. Mamãe e papai estavam na cozinha conversando em vozes baixas e Isabela estava sentada no balcão comendo cereal. Eu estava prestes a passar despercebida e subir quando ouvi meu próprio nome. "Ela tem se afastado há meses", mamãe estava dizendo. "Não entendo o que fizemos de errado." "Você não fez nada de errado", papai respondeu, seu tom desdenhoso. "Ela está apenas passando por uma fase. Quando ela vir como é difícil lá fora, vai voltar rastejando de volta. Ela não percebe o quanto depende de nós." Isabela bufou. "É boa sorte para ela. Ela nem consegue manter o quarto limpo. Vai voltar em uma semana." Congelei no corredor. Eles não estavam preocupados. Eles estavam esperando eu fracassar. Eles achavam que minha independência era algum tipo de rebelião, uma birra como as da Isabela, mas mais silenciosa. Eles não tinham medo de me perder. Estavam convencidos de que eu voltaria implorando por ajuda deles. Por um longo momento, apenas fiquei ali, coração batendo forte, uma clareza fria me lavando. Isso não era mais só sobre sair. Era sobre provar que eles estavam errados, sobre ter certeza de que eles entendessem que eu podia sobreviver até prosperar sem eles. Naquela noite, sentei no meu quarto com meu laptop aberto, olhando para a tela brilhante e pensando. Eu não ia apenas sair silenciosamente. Eu ia ter certeza de que eles sentissem o peso de eu ter ido embora, não de uma forma vingativa, mas de uma forma que os fizesse perceber o que haviam tomado como garantido. Comecei com as coisas práticas. Juntei todas as contas, assinaturas e contas que tinham meu nome, o plano de internet, os serviços de streaming, até mesmo o armazenamento em nuvem familiar compartilhado que eu havia estado pagando desde que consegui meu emprego no 2º ano. Uma por uma, mudei os métodos de pagamento ou cancelei tudo. Se eu estava saindo, não ia continuar pagando as contas de uma casa que não parecia mais minha.
Então passei para minhas responsabilidades pela casa. Eu sempre havia sido aquela que silenciosamente consertava as coisas, trocava lâmpadas, desentupia a pia, mantinha a geladeira organizada. Fiz uma lista mental de todas as pequenas tarefas que ninguém notava até não serem feitas. Não era mesquinharia, era prático. Se eles tinham tanta certeza de que eu voltaria, estavam prestes a ter um gostinho de como era sem mim lá para manter as coisas funcionando suavemente. Também comecei a conversar mais com meus avós. Eles ainda me apoiavam silenciosamente, embora eu pudesse ver que estavam tentando não tomar partido. Uma tarde, vovó me deslizou um envelope com algumas centenas de reais nele. Considere um pequeno amortecedor, ela disse suavemente, só até você se estabelecer. Senti minha garganta apertar. Obrigada. Prometo que não vou desperdiçar. Ela sorriu. Você nunca desperdiçou nada, Sofia. É por isso que sabemos que você vai ficar bem. Naquela noite fui ao apartamento depois do trabalho para deixar as últimas caixas. Parecia surreal, estar no meio daquele espaço vazio, imaginando como ficaria quando eu trouxesse o resto das minhas coisas. Pela primeira vez, me permiti realmente imaginar chegar em casa num lugar que era meu, jantar sem ser interrompida, tocar meu violão sem Isabela batendo na parede. Mas por mais que quisesse apenas ficar lá naquele momento, sabia que tinha uma última coisa a fazer antes de partir. Uma última peça para colocar no lugar que tornaria essa saída inesquecível. O empurrão final veio da própria Isabela, ironicamente. Na noite antes de eu planejar me mudar, cheguei em casa para encontrá-la no meu quarto novamente, desta vez sentada na minha cama e mexendo no meu celular. Nem me incomodei em perguntar por quê. Apenas estendi a mão e disse, devolve. Ela sorriu maliciosamente, mas entregou. Você realmente deveria colocar uma senha nisso se não quer que as pessoas mexam. Eu coloquei, disse sem expressão. Você adivinhou. Ela riu. O que é seu aniversário? Fácil demais. Algo sobre a forma como ela disse isso, como se meu aniversário fosse uma piada, como se ela tivesse me vencido em algum jogo, fez meu estômago se contrair. Foi o momento em que percebi que isso não era mais só sobre partir. Era sobre mostrar a todos eles que eu não era alguém que eles podiam controlar ou descartar sempre que fosse conveniente. Depois do jantar, tranquei minha porta e passei o resto da noite certificando-me de que tudo estava pronto. Meu carro já estava arrumado exceto pelos essenciais que precisaria na manhã. Conferi novamente os cancelamentos, os pagamentos, as mudanças de endereço. Até agendei o serviço de internet para acabar no dia depois que eu saísse, só para ter certeza de que a casa não ficaria no escuro até eu estar segura e longe. E então fiz algo que estava debatendo há dias. Escrevi uma carta. Não era raivosa ou dramática. Sem gritar em maiúsculas, sem acusações. Apenas uma explicação clara e calma de por que estava saindo, como me sentia e do que precisava. Disse a eles que não estava fugindo. Não estava os punindo. Estava escolhendo a mim mesma pela primeira vez. Quando terminei, coloquei na minha mesa onde eles a encontrariam depois que eu saísse. Então sentei no escuro por um tempo, ouvindo o zumbido silencioso da casa. Pela primeira vez, não me senti presa por ela. Me senti pronta. Amanhã, eu partiria. E quando eles acordassem, finalmente veriam como era quando eu não estava lá para manter tudo junto. A manhã em que parti, a casa ainda estava quieta quando acordei. A luz do sol estava apenas começando a se espalhar pelo meu chão, iluminando as pilhas de caixas que não estavam mais escondidas, mas em pé no aberto como testemunhas silenciosas. Me vesti silenciosamente, coloquei os últimos itens na minha mochila, meu diário, meus fones de ouvido, a carta, e dei uma última olhada no meu quarto. Não parecia mais meu quarto. Os posteres tinham ido embora. As prateleiras estavam vazias. O espaço quase ecoava. Pela primeira vez, em vez de tristeza, senti alívio. Lá embaixo, podia ouvir os sons fracos de mamãe fazendo barulho na cozinha. Isabela ainda estava dormindo. Eu podia dizer pelo silêncio. E papai ainda não tinha saído para o trabalho. Meu coração estava batendo rápido. Mas me movi com uma espécie de foco calmo, do jeito que você faz quando ensaiou algo várias e várias vezes na sua cabeça. Coloquei a carta ordenadamente na minha mesa onde eles não podiam perdê-la. Então peguei meu estojo de violão e minha mochila. Cada passo descendo as escadas parecia mais pesado que o anterior, não de medo, mas do peso do que finalmente estava fazendo. Antes de sair, fiz as últimas coisas na minha lista mental. Desliguei o roteador Wi-Fi e o peguei debaixo do braço. Estava no meu nome, afinal, e tinha todo o direito de levá-lo. Então peguei a pequena cesta perto da porta da frente onde guardávamos chaves sobressalentes da casa. Tirei a minha do chaveiro e a coloquei em cima com um pequeno clique silencioso. Quando pisei lá fora, o ar fresco da manhã me atingiu como um choque. Meu carro estava cheio, caixas, sacolas, alguns móveis que consegui encaixar no banco de trás. Deslizei no banco do motorista, liguei o motor, e por um momento apenas sentei ali, olhando para casa. Nada de grande despedida dramática, sem gritos, sem bater portas. Apenas eu finalmente escolhendo partir. Quando todos acordaram, eu já estava no meu novo apartamento descarregando o carro. Passei a manhã inteira me mudando, arrumando meus poucos pertences, fazendo o espaço parecer meu. O silêncio era diferente aqui, não tenso ou pesado, apenas quieto, pacífico. Por volta do meio-dia, meu telefone começou a explodir. Primeiro foi mamãe. Sofia, onde você está? Por que seu quarto está vazio? Então papai, nos ligue agora mesmo. Isso é inaceitável. Então Isabela, de todas as pessoas. Cara, mamãe está surtando. Papai está gritando. O que você fez? Ignorei todos eles até ter terminado de configurar o Wi-Fi no meu apartamento. Então, quando finalmente estava sentada no meu pequeno sofá de segunda mão com meu laptop nos joelhos, mandei de volta uma única linha. Vejam a carta. Não demorou muito para a próxima ligação chegar. Desta vez era papai novamente, mas deixei ir para o correio de voz. A voz dele estava tensa, quase em pânico. Sofia, lemos sua carta. Você não pode simplesmente partir assim. Precisamos conversar. Nos ligue de volta. Eu não liguei. À noitinha, as mensagens tinham passado de raivosas para suplicantes.
Mamãe escreveu: não percebemos que você se sentia assim. Por favor, volte para casa para podermos conversar. Sentei contra o sofá e soltei um suspiro lento. Pela primeira vez, eles não estavam descartando meus sentimentos, não estavam me dizendo para ser madura. Pela primeira vez, eles soavam como se realmente me vissem. Naquele fim de semana, a verdadeira consequência começou. Soube pelos meus avós que mamãe e papai haviam estado se esforçando para descobrir como pagar as contas que eu estava cobrindo. A internet foi cortada por um dia inteiro antes que conseguissem transferir para o nome deles. Isabela teve um colapso quando não conseguiu jogar videogame, o que aparentemente desencadeou outra rodada de brigas gritantes entre todos. Parte de mim quase se sentiu culpada ouvindo sobre o caos. Quase. Mas então lembrei de todas as vezes que me disseram para apenas deixar passar. Todas as vezes que minhas próprias necessidades foram postas de lado para o conforto da Isabela, e a culpa desapareceu. Eu não estava sendo cruel sobre isso. Não estava me vangloriando. Não estava esfregando na cara. Mas também não estava correndo para consertar as coisas para eles. Toda vez que estava tentada a intervir e suavizar as coisas como sempre fazia, me lembrava. Isso era exatamente o que eles precisavam sentir. Enquanto isso, minha própria vida estava finalmente começando a tomar forma. Comprei uma pequena mesa de segunda mão para minha cozinha, uma luminária de brechó para o canto da sala. Cada pequena adição fazia o apartamento parecer mais como lar. Comecei a dormir melhor do que havia dormido em meses, acordando sem aquele nó de pavor no estômago. No trabalho, minha chefe me chamou de lado e me disse que me colocaria no horário para mais turnos de fechamento já que eu era tão confiável. O dinheiro extra significava que podia começar a economizar mais rápido. E pela primeira vez, cada real que ganhava ia para meu próprio futuro, não para manter a casa funcionando para todos os outros. Isabela tentou me ligar algumas vezes, primeiro para me provocar. Aposto que você está miserável aí, e então para reclamar. Mamãe está me fazendo fazer suas tarefas agora. Obrigada. Não respondi a nenhuma das duas. Em vez disso, foquei em construir minha nova vida. Me inscrevi para uma aula noturna extra para me adiantar nos créditos da faculdade. Comecei a tocar violão novamente, algo que não fazia há semanas porque toda vez que pegava em casa Isabela batia na parede e gritava para eu parar. Agora podia tocar tão alto quanto quisesse, tão tarde quanto quisesse, e ninguém dizia uma palavra. Na noite em que finalmente pendurei alguns posteres na parede e sentei de pernas cruzadas no chão comendo comida delivery, percebi que estava sorrindo. Um sorriso real desta vez, não do tipo apertado e educado que usava em casa, mas o tipo que vinha de algum lugar profundo, algum lugar livre. E então, quando estava me acomodando nesse novo ritmo, quando estava começando a sentir que finalmente havia retomado o controle da minha vida, algo aconteceu que trouxe toda a tensão latente com minha família à tona e os forçou a enfrentar as consequências do que haviam feito para me afastar. A consequência veio mais rápida e mais forte do que jamais esperei. Alguns dias depois de me estabelecer no meu apartamento, meus avós me ligaram. A voz do vovô estava baixa, quase conspiratória. Bem, você certamente balançou as coisas lá, ele disse. O que quer dizer? Perguntei, me endireitando. Eles têm brigado sem parar, vovó se intrometeu. Sua mãe tem chorado, seu pai tem andado de um lado para o outro e Isabela. Bem, aparentemente ela não está lidando bem com a perda do Wi-Fi. Quase ri. Por anos, toda briga familiar havia sido de alguma forma sobre manter Isabela calma, manter Isabela feliz, e agora eles estavam finalmente vendo o que acontecia quando a única pessoa que mantinha tudo funcionando silenciosamente, eu se afastava. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou novamente. Era mamãe. Desta vez, atendi. Sofia, ela disse, sua voz cansada. Podemos por favor conversar? Precisamos te ver. Estou ouvindo, disse cuidadosamente. Nós apenas. Não percebemos que você se sentia tão negligenciada. Pensávamos que você estava bem. Você nunca reclamou. Respirei fundo antes de responder. Esse era o problema, mamãe. Fiquei quieta porque toda vez que tentei falar, me disseram para ser madura. Minhas necessidades nunca vieram primeiro, mal vieram em segundo. Vocês cancelaram meu aniversário de 18 anos para evitar chatear Isabela. Você tem ideia de como isso me fez sentir? Houve uma longa pausa do outro lado. Podia ouvi-la inalar tremulamente. Eu tenho agora, ela admitiu. Seu pai e eu não lidamos com isso direito. Deixamos Isabela comandar a casa porque era mais fácil que brigar com ela. Mas te perder assim, não é o que queríamos. Por um momento quase amoleci. Quase. Mas então lembrei de todas aquelas noites que sentei no meu quarto olhando para o teto, me perguntando por que ninguém parecia se importar comigo. Porque eu sempre tinha que ser aquela a sacrificar. Não vou voltar, disse gentilmente mas firmemente. Estou feliz aqui. Me sinto eu mesma aqui. Se querem me ver, podem visitar, mas este é meu lar agora. Ela não discutiu. Apenas disse ok, com uma voz pequena, e desligamos. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Papai me ligou uma vez, não para me dar bronca, mas para se desculpar. Foi estranho. Ele tropeçou nas palavras, como se não soubesse como dizê-las, mas podia ver que ele falava sério. Deveríamos ter celebrado seu aniversário, filha. Deveríamos ter feito você se sentir valorizada. Sinto muito. Esse pedido de desculpas pesou mais do que esperava. Por anos, havia estado esperando ouvir essas palavras. Isabela não ligou, mas soube através dos meus avós que sua atitude havia começado a sair pela culatra agora que ela não tinha mim para culpar por tudo. Mamãe e papai finalmente haviam começado a fazê-la fazer suas próprias tarefas, pagar por algumas de suas próprias coisas, e enfrentar consequências quando ela bagunçava tudo. Aparentemente, ela odiava isso. Enquanto isso, minha vida só estava melhorando. Meu aumento entrou em vigor, e pela primeira vez, tinha dinheiro sobrando no final do mês. Comecei a cozinhar para mim mesma, mal no início, mas melhorei, e meu pequeno apartamento começou a parecer um santuário. A paz era viciante. Sem portas batendo. Sem brigas gritantes.
sem andar nas pontas dos pés toda vez que Isabela estava de mau humor. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Isabela finalmente decidiu tentar me manipular de volta. 2 semanas depois que me mudei, ela apareceu na porta do meu apartamento uma noite. Eu podia ver através do olho mágico que ela havia estado chorando, seus olhos vermelhos inchados. Sofia, ela disse quando abri a porta. Posso entrar? Hesitei por um longo momento antes de me afastar e deixá-la entrar. Ela olhou em volta do apartamento, tomando nota da pequena mesa, do sofá de segunda mão, dos posteres nas paredes. É pequeno, ela disse finalmente. É meu, respondi. Ela se sentou pesadamente no sofá. As coisas têm estado ruins em casa. Mamãe e papai brigam o tempo todo agora. Eles me fazem fazer todas essas tarefas estúpidas. E eles cortaram minha mesada até eu aprender responsabilidade. Ponto. Ela fez aspas no ar com os dedos. HM disse, não oferecendo simpatia. Sofia, você precisa voltar para casa. A família está se despedaçando. Sentei na cadeira oposta a ela. Isabela, a família sempre esteve despedaçada. Vocês apenas não notavam porque eu estava lá limpando a bagunça silenciosamente. Não é verdade. Ela estralou. Nós éramos felizes. Você era feliz, corrigi. Porque conseguia tudo o que queria. Mamãe e papai eram felizes porque não tinham que lidar com suas birras. Eu era miserável, mas desde quando alguém se importava com o que eu sentia, ela ficou quieta por um momento, então tentou uma abordagem diferente. Olha, eu sinto muito sobre seu aniversário, ok? E sobre mexer nas suas coisas. Mas você não pode ficar brava para sempre. Somos família. Não estou brava, disse calmamente. Estou livre. Sofia, por favor, eu prometo que vou mudar. Todos nós vamos. Apenas. Volte para casa. Olhei para ela por um longo momento. Podia ver que ela realmente acreditava no que estava dizendo, mas também podia ver que ela ainda não entendia. Ainda achava que isso era sobre ela, sobre o que ela fez de errado, sobre como podia consertar as coisas. Isabela disse gentilmente, não é sobre você mudar. É sobre eu finalmente me colocar em primeiro lugar. Pela primeira vez na minha vida, acordo todos os dias sabendo que minhas necessidades importam, que minha paz importa, que meus sonhos importam. Não vou desistir disso. Ela começou a chorar então, lágrimas reais desta vez. Mas eu sinto sua falta, ela soluçou. A casa não é a mesma sem você. E pela primeira vez acreditei nela. Mas isso não mudou nada. Você pode me visitar, ofereci. Mas vou viver minha própria vida agora. Ela ficou mais alguns minutos, tentando me convencer, mas finalmente percebeu que eu não ia ceder. Quando estava saindo, se virou para mim. Você sabe que mamãe e papai vão me culpar por você ter ido embora, não sabe? Não, disse, balançando a cabeça. Eles vão ter que assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas pela primeira vez. Depois que ela foi embora, sentei no meu apartamento silencioso por muito tempo, processando a conversa. Parte de mim se sentia mal por Isabela. Ela realmente não entendia como tinha contribuído para a dinâmica tóxica da nossa família. Mas isso não era meu problema para resolver mais. As semanas seguintes trouxeram mais tentativas de me atrair de volta. Mamãe apareceu uma vez com comida caseira, claramente esperando que a nostalgia me fizesse voltar para casa. Papai me ofereceu dinheiro para ajudar com as despesas que recusei educadamente. Até mesmo alguns primos distantes começaram a me ligar, dizendo que a família estava preocupada comigo. Mas eu permaneci firme. Cada dia no meu apartamento apenas confirmava que havia tomado a decisão certa. Estava prosperando de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Minhas notas melhoraram porque podia estudar em paz. Meu trabalho me promoveu novamente porque não estava constantemente estressada e esgotada de gerenciar drama familiar. Comecei a fazer novos amigos, pessoas que me conheciam como Sofia, não como a irmã mais velha responsável da Isabela. Aprendi a cozinhar pratos que realmente gostava, não apenas o que era rápido e fácil. Comprei plantas para o apartamento e as observei crescer. O momento final de fechamento veio no meu 19º aniversário. Desta vez eu não esperava nada, mas naquela manhã, houve uma batida na porta do meu apartamento. Quando abri, mamãe e papai estavam lá, desajeitados mas sinceros, segurando um pequeno bolo com uma única vela. Gostaríamos de tentar de novo, mamãe disse suavemente. Se você deixar. Hesitei por um longo momento antes de me afastar e deixá-los entrar. Sentamos na minha pequena mesa e eles cantaram para mim, desafinados, meio envergonhados, mas genuínos. Quando soprei a vela, percebi que isso não era mais sobre vingança. Não era sobre fazê-los se sentirem culpados. Era sobre finalmente ser vista, finalmente ser ouvida. E eles estavam me ouvindo agora, de uma forma que nunca haviam antes. Quando foram embora, mamãe me abraçou apertado e sussurrou. Feliz aniversário, Sofia. Obrigada por não desistir de nós. Fechei a porta, me encostei nela por um momento e sorri. Eles haviam aprendido como era a vida sem mim, e voltaram prontos para fazer melhor. E eu havia aprendido que minha voz importava, que minha vida podia ser minha, não importasse em que casa eu morasse. 6 meses depois, estabeleci limites claros com minha família. Eles podiam me visitar, mas apenas com aviso prévio. Eu iria para reuniões familiares, mas sairia se Isabela começasse suas birras ou se eu me sentisse negligenciada. Gradualmente, a dinâmica começou a mudar. Isabela, forçada a enfrentar consequências pela primeira vez, lentamente começou a amadurecer. Não da noite para o dia, e certamente não perfeitamente, mas ela começou a assumir responsabilidade por suas ações. Mamãe e papai aprenderam a valorizar minha presença em vez de tomá-la como garantida. Não foi uma transformação completa, famílias raramente mudam totalmente. Mas foi suficiente. Foi o começo de relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. E eu continuei prosperando. Me formei no topo da minha turma, consegui uma bolsa integral para a universidade, e eventualmente me mudei para um apartamento maior. Mas sempre mantive aquele primeiro pequeno apartamento na minha memória como lugar onde aprendi que merecia felicidade, respeito e amor incondicional. A melhor vingança, descobri, não foi fazê-los sofrerem.
Foi provar que eu podia ser feliz sem eles, e então permitir que eles trabalhassem para merecer um lugar na vida que construí para mim mesma. Foi escolher minha própria felicidade primeiro, e descobrir que quando você se valoriza, as pessoas ao seu redor também começam a valorizar você. E toda manhã, quando acordo no meu próprio espaço e em meus próprios termos, lembro de que às vezes a melhor forma de salvar uma família é primeiro salvar a si mesma. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!